Espero que facilite para vocês, né? Então vamos lá. Começando por aqui, nós temos algumas opções de texto, tá? Então, deixa eu contar aqui até a página, deixa eu ver. Até a página 10, ele vai tratar só de texto. E a partir da página 10 ele vai tratar de box model, tá? Então eu vou tentar explicar de forma bem lenta. E qualquer dúvida vocês podem falar, beleza? Aqui, ó, a primeira opção que ele aparece é a do alinhamento do texto, tá? Que é o text align. Essa daqui a gente já utilizou. Ou a gente utilizou só o... eu acho que não, essa exatamente não. A gente utilizou outra de alinhamento, mas não foi essa de texto não. Porém, ela é muito simples. Tá? Então, aqui tem dizendo, essa propriedade destina-se a definir o alinhamento horizontal do texto. Trata-se de uma propriedade herdada. Ok. Então, depois que você coloca o text align, ele vai ter essas 5 opções aqui, que é o left, a esquerda, tá? Vai ter também o right, que é direita. Vou colocar aqui em negrito para vocês enxergarem. O center, a gente já utilizou ela, é no centro, tá? O justify, ele basicamente, se você for traduzir isso daqui, ele justifica. O que é justificar? É ele colocar, ó, como tem aqui, ó, alinha o texto de modo que cada linha estenda-se da parte esquerda até a direita. Então ele vai sempre da parte esquerda até a direita, até o último final da página que tiver. E aí ele começa novamente, vai até a direita, ele usa todo o espaço da tela, tá? Ele não, tipo, por exemplo, aqui, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui nesse texto. Talvez eu tenha aqui embaixo. Aqui, ó, por exemplo, esse texto aqui, deixa eu selecionar ele, esse texto aqui. A tela dele é essa parte aqui quadrada, porém, ele não está justificado. Ele não vai até o máximo da direita e não começa aqui na esquerda. Ele vai por onde o espaço da palavra dá. Então, esse daqui ele não está justificado, ele está apenas alinhado no centro. Tá? Então, se eu fosse justificar ele, ele ficaria assim. Ó. Deixa eu botar aqui. Ele ficaria assim. Tá? Então, quando ele começa de um ponto e vai até o máximo do outro lado, é porque ele está justificado. Tá? Se ele não estiver dessa forma aí, pegando todo o espaço, então é porque ele está apenas ou na esquerda, ou só na direita, ou apenas centralizado mesmo. Tá? Vai depender muito da opção. Então, um centraliza, aliás, alinha para a esquerda, né? Joga para a esquerda, o outro joga para a direita, um deixa no centro, o outro, que é o justify, ele pega da parte esquerda até a parte direita, o máximo que tiver, e esse inherit ele sempre serve para pegar o valor anterior. Então, se, por exemplo, você estiver colocando vários textos e no último eu coloquei justify, se eu colocar a palavra inherit, ele vai pegar o justify. Então, basicamente, ele só vai herdar. O que tiver em cima, ele vai jogar nas opções de baixo. Beleza? É mais ou menos essa ideia aí. Depois a gente volta a praticar essas coisas. Eu primeiro quero passar a parte teórica, tá? Porque se tudo que eu explicar eu for praticar, aí vão ter muitos momentos que vocês vão precisar ficar saindo da aula e indo lá no aplicativo, e aí vai ficar mais demorado, vai ficar mais chato. Então é melhor eu explicar tudo e depois passar tudo de uma vez só, tá? Então beleza, esse foi as 5 opções que tem no alinhamento de texto. É mais provável que vocês utilizem o center ou o justify, tá? A esquerda e a direita geralmente não é muito utilizado, nem muito menos o inherit, tá? Então, acredito que o center e o justificado vão ser os mais utilizados por vocês, beleza? Depois desta página, nós vamos ter o text decoration, tá? Ou decoração de texto, tá? Essa propriedade destina-se a definir uma linha decorativa para o texto ou fazer com que o texto pisque, entre aspas, né? Só que essa opção aqui que ela faz o texto ficar piscando ali o tempo todo, ela não funciona em todos os navegadores,
Tá? Então, eu testei em alguns aqui que eu tenho e eles não foram. Tá? Mas, enfim, né? Eu tenho um exemplo ali que eu vou mostrar para vocês que vocês vão conseguir enxergar. Então, as 5 opções possíveis, ó, os valores possíveis, são o underline, o overline, o line to, o blink e o none. Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses daí. E daqui a pouco vai ter uma imagem mostrando como cada um desses funciona. Vai ter um exemplo, no caso. O primeiro aqui é o underline. No caso, o underline ele é o sublinhado. Tá? E eu, obviamente, coloco uma linha debaixo desse texto. Beleza? Então, o under coloca uma linha embaixo. A segunda opção, que é o overline, ele coloca a linha em cima. Tá? Então, o primeiro ali, o underline, ele coloca embaixo e o overline coloca em cima, tá? O line to, ele causa um efeito riscado, ou seja, no meio do texto ele coloca uma linha assim, como se tivesse riscado em cima da letra. O blink, ele é o que causa esse efeito que fica aparecendo e sumindo o texto, tá? E como diz ali, ó, critérios de acessibilidade fazem com que a maioria dos navegadores não implementem esse efeito. Tá? Então, geralmente ele não funciona em todos os navegadores. Ele funciona em alguns específicos. Eu testei na maioria dos que eu tenho aqui e não funcionou em nenhum. Então, deve ser só em algum navegador muito específico. Tá? E o último aqui é o não desenha nenhum texto decorativo sobre o texto. Então, ele apaga tudo que tem. Então, às vezes ele vai ser útil. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Vou passar aqui em Alturas 4. Aqui tem um exemplo bem prático. Então, o não, que é esse primeiro aqui de cima, ele não coloca nada no texto, ele fica uma palavra normal. O underline, ele coloca uma linha aqui embaixo, como está aparecendo. O overline coloca em cima, e aqui a palavra overline, e em cima fica a linha. O line to, ele aqui está mais para baixo, porém lá no texto ele fica bem no meio mesmo da palavra. Então, daqui a pouco eu faço um teste para vocês verem. E essa outra opção aqui, ele é basicamente o underline e o line through ao mesmo tempo. Então, a pessoa consegue selecionar lá quais textos vão ter essa opção e quais não vão ter. Tá? Mas não vai ser muito o nosso estilo. E aqui do lado, ó, ele tem a opção que eu falei para vocês, que ele fica sumindo e aparecendo. Então, é mais ou menos esse estilo aqui, que é o blink, tá? Então, ele fica aparecendo e sumindo, fica piscando ali na tela. Beleza? Então, ele funciona aqui no Firefox. Eu não testei no Firefox porque eu não tenho baixado aqui, mas eu posso testar depois e até talvez baixar para mostrar para vocês. Beleza? Ok, então esse daí foi o... Ah não, ele aqui ainda vai ter as opções. Aqui é a maneira como ele é escrito. Underline, você coloca o seletor que você quer, abre as chaves, né, como sempre, e coloca o text decoration. E aí você vai ter todas essas opções aqui. Tá? Underline, overline, line through, por aí vai. Você pode criar várias opções em conjunto. E ele vai ter também umas outras opções ali que você vai trabalhar com a decoração do texto de uma maneira mais específica. Por exemplo, fora o text decoration, ele vai ter o text decoration line, que trabalha só com a linha. Ele vai ter o color, que trabalha só com a cor dessa linha. E vai ter o style, que vai trabalhar com o estilo dessa linha. Tá? Então, fora essas 4 primeiras aqui de cima, fora essas 4 primeiras, ele vai ter ainda outras 3, com várias outras opções. No caso, é só você adicionar a linha, a cor e o estilo dela. Beleza? Que é o que tem explicado aqui logo ao lado. Existem ainda propriedades text decoration line, decoration color e text decoration style.
que se destinam a definir, respectivamente, a posição, a cor, o estilo e o estilo da linha decorativa. Tá? Então, fora aquelas, ainda tem essas opções aqui também, essas 3 específicas. Né? E dentro dessas opções são possíveis esses valores. Tá? Solid, cria uma linha decorativa sólida, algo contínuo, né? Que é uma cor normal, basicamente, um bloco, por exemplo. O double cria uma linha decorativa dupla. O dotted, que é essa terceira, cria uma linha pontilhada. O dashed cria uma linha tracejada. E o wave cria uma linha ondulada. Então, tem vários formatos que a gente pode testar daqui a pouco. Tá? Mas, por enquanto, fica essa parte teórica aqui, beleza? Depois do Text Decoration, ele vai ter o Text Transform, que é a transformação do texto. Então, ali, por exemplo, ele tem falando, esta propriedade destina-se a definir os efeitos de capitalização, maiúsculas e minúsculas, do texto. Trata-se de uma propriedade herdada. Os valores possíveis para essas propriedades são... Então, aqui ele tem as 5 opções que existem, tá, nesse Text Transform, que é o capitalize, causa o efeito de transformar... Opa, peraí que eu passei sem querer. Causa o efeito de transformar as primeiras letras das palavras em maiúsculo. O uppercase, ele causa o efeito de transformar todas as palavras em maiúsculo. Então, aqui, ó, por exemplo, o primeiro, ele adiciona só as primeiras letras da palavra, das palavras no caso, né? Então, toda a primeira palavra, a primeira letra da palavra, ele vai colocar maiúsculo. Já o uppercase, ele vai colocar em todas as letras. Tá? O lowercase, ele vai aplicar em todas as letras minúsculo. O none não vai aplicar nenhum efeito e o inherit também vai herdar. Tá? Então, esse none e esse inherit, ele se repete diversas vezes. Tá? Ele vai estar em quase todas as opções. Beleza? Então, é mais normal que nós vemos ela em outras propriedades fora essa daqui. Tá? Mas se você quiser considerar só essas 3 aqui de cima, também vale a pena, porque são elas que causam algum efeito. As outras, elas só vão trabalhar ou só herdando aqui, né, no caso do inherit, ou não vai aplicar nenhum efeito. Tá? Ou, nesse caso, vai tirar, né, caso já tenha. A próxima opção aqui, na verdade, é o exemplo, né? Aí, ó, P, Text Transform, Uppercase, Capitalize, o None, que ele não coloca nenhuma opção, e o Lowercase. A gente pode testar daqui a pouco esse exemplo, tá? Alguns desses daqui. Beleza. Aqui ele já vai trabalhar com o Shadow, que é a sombra, tá? Porém, você mexer com sombra no CSS é algo muito longo, tá? Muito longo. Então eu só deixei aqui os exemplos, tá? Eu não coloquei como ele é feito, porque senão demoraria uns 40 minutos só para explicar. Porque trabalhar com opções de sombra é algo muito, mas muito longo, tá? Então eu nem coloquei aqui como ele é feito, para não atrasar muito os outros assuntos. Então eu vou passar para o próximo aqui, que ele já vai tratar de Box Model. O que seria Box Model? Eu vou colocar a tradução aqui do lado. Modelo de blocos. Então a tradução de Box Model é modelo de blocos, no nosso assunto aqui. E nos modelos de bloco ele vai ter 3 opções, tá? Que é o margem, o padding e o border, tá? E aí ele vai explicar aqui abaixo os 3. Ele começa pelo margem,
A propriedade margem simplesmente adiciona uma margem a seu elemento, tá? E você pode utilizar qualquer medida, né, do CSS, que pode ser o pixel, o pt, o em e a porcentagem, beleza? Além disso, você pode atribuir também valores negativos, tá? Só que valores negativos já são... Eles têm que ter uma observação, porque se ele ficar negativo, ele pode começar a entrar dentro do texto, tá? Porque ele vai começar a bugar ali, então tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Caso o texto seja muito grande, ele vai ficar meio estranho para quem está observando. Ok, então aqui ele tem as opções, tá? Margem top, que é a parte de cima, né? No topo, margem topo no caso. O margin right, tá? Que é da direita, né? A margem da direita. O margin bottom, que é ele quando vai ser utilizado para um botão, né? E o margin left, que é para a esquerda, tá? Então, quando você coloca uma margem em todos esses textos, ou melhor, em um texto só, né? Essas 4 opções em um texto só, em um elemento só, ele vai criar uma espécie de botão, tá? Pelo menos o bloco, ele não vai ser clicado, né? Obviamente, como um botão é, mas ele vai ficar aí no formato de um botão, beleza? Depois aqui ele vai ter o padding, né? Que é a parte de dentro, então a margem ela é a parte de fora daquele elemento do conteúdo e o padding vai ser a parte de dentro. Oi. O bottom seria a parte superior. Ok, Michael? O bottom Sim, o que é que tem o bottom? seria a parte superior, né? Também, nesse caso também. Porque, por exemplo, um trata da parte de cima, o outro da direita, o outro da esquerda e o outro de baixo. Quando eles 4 são colocados em um mesmo elemento, aí ele fica em espécie de um botão, entendeu? Basicamente é isso. E aí você pode até aplicar bordas, enfim, tudo que você quiser. Só que elas geralmente trabalham nesses 3 formatos, que é o margin, o padding e o border. Quando você vai configurando elas, você dá para fazer um botão, entendeu? Não clicado, mas um botão visual, eu digo. Se for para você fazer, para ele ter uma ação, aí você precisa criar alguma outra coisa por trás. Mas a ideia é mais ou menos essa, entendeu? Beleza, então. Aqui ele vai ter o border. Antes de eu começar a trabalhar com essas opções, eu vou praticar aqui algumas coisinhas, tá? do texto. E depois a gente continua aqui com o border, porque ele tem muito mais coisa. Tá? Ele tem muito mais explicações. Então eu vou praticar até aqui a página 9, tá? E vou mostrar para vocês como é o resultado, para vocês enxergarem aí como que ele fica. Tá? Então eu vou abrir o meu Sublime e vou aplicar algumas coisas aqui. Deixa eu ver se já tem algum texto pronto ou se eu vou precisar criar algum. Eu tenho um pronto aqui, vai. Vou compartilhar a tela com vocês para vocês enxergarem. Aqui. Beleza. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui foi da outra aula. H1. Propriedades do texto. Beleza. Agora que eu já deixei aqui bonitinho, né? Eu abri um H1 aqui embaixo. Temos
o style aqui aberto e ele já com H1 aqui no CSS pronto para ser editado, né? E aí a gente vai utilizar algumas dessas opções que tem aqui nas páginas da aula. Eu vou começar pela parte de cima, que é o left, só que o left, na verdade, ele já acontece em tudo, né? Ó, deixa eu abrir o outro aqui. Pseudo elementos, ok. Vou abrir esse arquivo para vocês enxergarem. Agora eu vou salvar esse arquivo e vou ver qual resultado ele vai aparecer lá. Ok, esse daqui, né? Então, esse tipo de situação aqui, ó, ele já está alinhado na esquerda, tá? Que é o padrão da internet. Né? Então, a gente não precisa, nesse caso, alinhar na esquerda. Tá? Eu vou colocar aqui para ele alinhar na direita. Eu vou colocar as duas telas aqui para vocês enxergarem. Então, aqui no H1 eu vou colocar Text Align Right, que é direito. Quando eu salvo isso, ele joga o texto para o outro lado, tá? Então, ok, esquerda ali ele já vem do padrão, direita eu coloquei aqui. O center, vocês também já utilizaram. Ele alinha, obviamente, no centro da tela, tá? Fica dessa forma aí. O Justify, dependendo da quantidade do texto, ele vai conseguir justificar ou não, tá? Então eu precisaria ter um texto maior. Para isso eu vou escrever alguma coisa aqui, qualquer letras aleatórias em sequência. Pronto. Agora eu vou colocar aqui no justificado para se enxergar e ver se ele vai funcionar. Aí, ó. Ele joga o máximo de texto possível para a esquerda e o máximo para a direita, tá? De maneira que não fique sobrando nada. Tá? Então, tá aí, ó. Ele até coloca um espaço maior entre uma letra e outra aqui, entre uma palavra e outra, para poder dar esse espaço. Dependendo do zoom que eu dou aqui, ele vai se adequando a isso. Tá? Então, esse daqui é o justificado, tá? É o justify. Fora essa daí, ele vai ter o inherit, só que o inherit a gente precisa mais de uma opção, tá? Então, deixa quieto. Seguindo aqui para as outras, ele vai ter o text decoration, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, um underline, para vocês enxergarem. O underline aqui coloca ali embaixo do texto, né? Então aqui eu chego, coloco text decoration e escrevo underline. Salvo. E aí ele aplica um texto, aliás, uma linha debaixo do texto, como vocês estão enxergando aí. Ela, por padrão, vem preta, só que a gente pode modificar também essa cor. Tá? Lá no text decoration color. Tá? Por exemplo, eu poderia chegar aqui, que aqui eu vou precisar criar outro embaixo. Text decoration color. Vamos supor que eu queira uma linha vermelha. Red. Aí ele modifica a cor da linha. Tá? Basicamente é isso daí. Eu tenho também aqui o overline. Aí ele joga a linha para cima, ó. Ele joga a linha para cima, para o extremo. Ele vai ter aqui também, deixa eu ver mais qual que eu passei. Sim, do line through. Ok. Line through.
Light ele deixa assim, ó. A linha ela vem aqui para o meio do texto mesmo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas ele assume o meio do texto, o centro horizontal. E deixa a gente também pode configurar a cor dessa linha, tá? Ó, por exemplo, eu venho embaixo novamente, coloco um text decoration color. Posso fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Text decoration color vermelho. E aí ele muda o texto, aliás a linha, né, para a cor vermelha, tá? Ou qualquer outra cor que a gente modifique, beleza? Deixa eu apagar esse vermelho. Ok, deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui. Tem o Blink, só que o Blink ele não funcionaria. O Blink é aquele que faz o texto aparecer e sumir, mas aqui ele não vai funcionar. Ele continua normal, por causa do navegador ali. Eu posso até tentar abrir esse arquivo um outro navegador aqui, talvez o Internet Explorer, fazer um teste. Internet Explorer não faz ele piscar. Por último, deixa eu ver aqui o Microsoft Edge. Lá na imagem ele só falava que apenas o Firefox, pelo menos eu vi ali só o nome Firefox, exatamente. Então aqui eu acho que só o Firefox funciona mesmo nesse caso. Tá, então depois eu posso até testar, posso até abrir o Firefox para ver se ele faz o texto piscar aqui. Beleza? Vou fechar isso aqui. Então, ok, essas foram as opções aí do Text Decoration. Fora isso, nós também temos mais o que aqui? Já falei do Text Align, já falei do Text Decoration. Aqui ele tem os exemplos, beleza. Ali, aqui é um negócio legal. Ó, se eu fizer isso daqui, ó, deixa eu fazer um teste com vocês. Eu vou colocar, como está aqui atrás, ó, o overline e o underline na mesma opção. Vamos ver se vai funcionar aqui. Não sei não. Olha aí, ó. Ele coloca uma linha tanto embaixo quanto em cima, tá? Porque eu utilizei as duas opções ao mesmo tempo, que é o overline e o underline. Então, um coloca o texto em cima e o outro embaixo. Então, tem como fazer essas configurações, tá? Uma trabalhar com a outra, é claro, sendo uma opção que uma não venha a anular a outra, né? Porque se, por exemplo, eu colocar ali... Essas aqui elas não se anulam, pelo fato de cada uma ter uma alteração e um espaço diferente. Uma na parte de cima, outra no meio, centralizada, e a outra na parte de baixo. Então, eles não vão se anular, mas se fossem opções que anulariam uma a outra, ele não funcionaria, tá? Bom, seguindo aqui, já falei de tudo isso daqui. A gente pode testar essas outras opções aqui. O Solid a gente já testou, a gente pode colocar um double aqui. Text Decoration. Tá, primeiro eu preciso configurar que ele vai ter overline, não, underline mesmo, vai. Fazer o mais simples aqui. E aí vamos testar essas outras opções aqui da página. Temos aqui o Solid, a gente já testou, que é o normal, né? Decoration Style. Vamos testar o Double, que é a segunda opção ali. Ver se ela funciona. Double.
Ctrl S. Aí, ó, ele cria duas linhas embaixo. Aí ele duplica aquela linha. Fica interessante, dependendo do texto fica até interessante. Mas só em casos muito específicos, eu acho que sei lá, acho que fica mais cheio. Vai ser muito em caso específico mesmo. Tá? Fora isso daí, nós também temos, vamos ver mais o que? O Dotted, que é uma linha pontilhada, né? Linha pontilhada, vamos salvar aqui, Dotted. Aí ele coloca vários pontinhos aqui embaixo, ó. Embaixo do texto. Fora essa, ele vai ter também o Dashed, que é uma linha tracejada. Dashed. Aí, ó. Aí ele, em vez de colocar pontos, ele coloca tracinhos, né? Pequenos traços. Fora isso, nós também temos, por último, a linha ondulada, que é o Wave. Vamos ver como é que ele fica o resultado. Ó, ele fica umas ondinhas aí na parte de baixo. Ele também poderia colocar na parte de cima, só que ficaria muito, muito estranho, eu acho. É colocar em todos os espaços. Beleza? Então, basicamente, isso daí são as opções do Text Decoration Style, né? Lembrando que a gente também poderia editar a cor, tá? E até a própria linha lá. Então, são essas três opções que nós podemos alterar, né? A linha, a cor e o estilo que ela vai ser, tá? Vamos testar aqui agora esse text transform aqui. Vamos puxar aqui um exemplo. Tá. Transform, vamos colocar um uppercase aqui, que é a primeira opção ali. Vou salvar e ver qual alteração que ele faz. Olha, ele colocou tudo maiúsculo. Tá tudo maiúsculo aqui. Eu vou testar aqui as outras opções. Fora o uppercase, a gente tem o capitalize. Salvar. Olha, ele coloca toda a primeira letra das palavras em maiúsculo. Tá? Esse daqui é o capitalize. Tá? Fora essa daí, ele também vai ter mais cor ali. O lowercase, né? Que ele vai colocar tudo em minúsculo. Lowercase. Ctrl S. Tá aí. Todo o texto em minúsculo. A gente pode alterar essas situações aqui, basicamente escrevendo normal no texto, né? Mas quando for em casos muito grandes, pode ser que demore mais, né? Então vai depender muito, que essa opção aqui, de uma vez só a gente já consegue alterar várias coisas, beleza? Ok, então essa é a transformação do texto, né? Fora ela, nós temos aqui mais o que? Temos o Text Indents. Eu acho que eu passei esse daqui sem querer, hein? Eu tenho quase certeza. Recuo do texto. Tenho quase certeza que eu passei. Mas, enfim, essa propriedade destina-se a definir um espaçamento horizontal a ser deixado antes do início da primeira linha do texto, ou seja, define uma tabulação. Tá? Essa palavra tabulação é um pouco mais comum do que indentação, tá? Na primeira linha do texto. Então, vamos fazer um teste aqui, colocar esse text indents, 50 pixels, text indent 50 pixels. Salvar. Ctrl S, ele deu um espaço ali, ó. É uma espécie de parágrafo, né? Enfim, ele dá um espaço ali na primeira linha. E geralmente os textos têm, né? Fora essa daí, a gente tem outras opções, porém, todas vão ter o mesmo espaço, tá? Ele só muda aqui a unidade de medida, mas todas vão fazer a mesma coisa. Beleza?
E por último ele tem aqui o Text Shadow, né, que eu só mostrei aqui as páginas. Bom, e aqui continuaria um assunto normal, mas vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui alguns testes para vocês colocarem aí de vocês e verem como é que fica o resultado, ver se vocês conseguem fazer. Tá, então deixa eu abrir aqui um maior. Tá, beleza. Text image 40, text decoration. Colocar aqui um underline. Do lado. Passar primeira linha. Ok, deixa eu ver mais o que aqui nós temos. Pode ser. Decoration color. Purple. Decoration. Style. Wave. Ok. Aqui pode ser até azul. Vamos colocar mais um aqui. Pode ser. Capitalize. Se transforme. Capitalize. Deixa eu ver mais qual eu não usei. Text align. Exatamente. Pode ser um justify aqui. Deixa eu ver mais o que. Acho que só, hein? Text transform. Exatamente. Isso daí. Deixa eu salvar aqui para ver como é que vai ficar o resultado. E vou liberar aqui para vocês. O resultado vai ficar esse daqui, aparentemente. Aí vocês tentam criar isso, para ver se ele funciona tudo bonitinho. E depois a gente continua com outro assunto, beleza? Meu celular descarregou, por isso que voltei agora. É nóis.
Vai mandar o slide sem querer, assim, super sem querer, eu acabei dando um pequeno cochilo. Por que tá todo mundo calado? Estamos fazendo atividade.
nós temos um multiplicado, eu vou até passar ele. O PEG, ele tem funcionamento muito similar ao do margem, porém, a única diferença dele vai ser interno, em relação ao texto. Margem tem um espaço externo, fora do texto, e PEG vai ter na parte interna. Um exemplo bem prático. Aí tem a concorda. A gente pode testar depois essas opções, mas primeiro eu preciso mostrar aqui. Tá? Então, propriedades de borda, basicamente nós temos essas opções. Tá? Primeiro, a gente vai ter uma borda completa, tá? Depois nós vamos ter uma borda inferior, uma borda arredondada, tá? E essa bordazinha aqui por último. Aí os estilos de borda são esses daqui, ó. São os mesmos do outro lá, tá? Só que ele tem algumas opções novas aqui. Aqui tem ela é escrita, já tem um exemplo, tá? Basicamente, essa é a ideia aqui. Ele sempre vai ter o exemplo do lado esquerdo, a demonstração do lado esquerdo, do lado direito ele vai aparecer o resultado. Então, basicamente, é isso daqui na parte do margem e do padding, tá? Então, vou mostrar aqui essas opções escritas, né? Vou mostrar aqui, tá? Vamos lá. Podemos até recriar isso daqui mesmo. Vou puxar um pouco para baixo e escrito. É exatamente isso. Então, assim, salvar isso aqui. E qual o resultado que vai ficar? Basicamente, ele criou um quadradinho de 200 pixels de altura e largura, uma margem da, da parte externa, só que não descreve nada de importante. Toca a lá, salvar. Aí, ó, bloco alaranjado. Na criação desse bloco aqui, é legal que ele já tem a pega outro assunto ali que a gente vai tratar. São os flutuantes, blocos flutuantes, dá pra gente colocar um do lado do outro. Tem esse exemplo aqui, ó.
Esse, por exemplo, um bloco do lado do outro na mesma linha. Isso daqui ele no meio de HTML não tem como fazer, só com CSS. Eu vou mostrar agora como faz. Vou abrir ele aqui. Deixa eu já ter aberto. Deixa eu ver o nome do arquivo dele, exemplo de como funciona o Float e seus friends. Aqui, encontrei. Então aqui, ó, explicando, eu criei 3 IDs, no caso 3 divs aqui embaixo. Vou colocar em tela cheia, velho. Dá pra você enxergar. Então aqui embaixo eu coloquei div, eu coloquei no H1, na outra eu coloquei H2 e H3. Por mais que eu não tenha utilizado, só que eu nesse. Eu vou até colocar aqui, ó. Coloco 2. Quando eu chegar aqui, fica na minha edição. Funcionando perfeitamente, né? Só mudei os nomes lá. Beleza, aí no bloco 1 eu coloquei a cor vermelha, eu coloquei ele flutuando. Essa palavra aqui é a chave de tudo, ó. Float left, ou seja, ele está flutuando na esquerda. Na verdade, todo ele está flutuando na esquerda. É por isso que quando eu coloco aqui no valor, no exemplo, no caso, todos eles jogam para a esquerda. Aí dependendo do zoom aí dele, ele vai concluindo até os outros lados. Eu poderia encher aqui o bloco. Esse daqui é 90%. Basicamente, ele chega mais ou menos até o meio e passa um pouco dos 3 blocos. Mas eu poderia ter aumentado o tamanho dele. Tá? Aqui no meu caso, eu coloquei cada um deles com 300 pixels. Mas eu poderia colocar, por exemplo, 400 cada um deles. 400 os 3. Você vai dar uma aumentada aqui, ele aumentou um pouquinho. Tá? Só para aumentar mais um pouco. Eu quero ver se chega a borda ali até o final. Aí, esse aqui, nesse caso, ele até passou um pouco. Tá? Então, aqui ó, nós temos fora o border, o margin e o padding, nós temos essa segunda parte aqui do assunto, que na verdade é o final já, que ele trata do, do float, que é a propriedade que faz ele flutuar. Ele tem o clear aqui também, só que eu não vou mostrar na sala. Então, nesses dois aqui, ele vai ter uma na esquerda e outra na direita. Eu vou criar já já. Os valores possíveis são esses daqui. Left, esquerda, right, direita, both. Vai jogar para vai ser empurrado para baixo de algum elemento, né? Seja o float left ou o float right. E o non ele não é empurrado para nenhum elemento. Né? Ele é o elemento negativo, é assim. Aí, então, eu vou criar um novo arquivo aqui. E nesse arquivo, vou colocar float. Antes. Aqui eu já vou abrir CSS. Vou colocar. Não, não vou colocar nada não. E aqui embaixo eu vou abrir 4 divs. É, e vou abrir uma ID para cada um. Poderia ser tanto uma ID quanto uma classe, né? Só para a gente renomear. Então, na primeira eu vou colocar aqui de home, página inicial. Vou colocar início mesmo. Na segunda eu vou colocar sobre nós. São botões que eu vou criar aqui, basicamente. Eu vou colocar na terceira contato.
quarta, eu vou colocar... Dois, quatro, então aqui, lá, seja um site de música. Vou colocar o site de músicas. Beleza. Ok, aqui eu posso escrever o mesmo texto, né? Início, página inicial, vou colocar o meta aqui, já que eu coloquei um acento. Página inicial. Depois nós vamos ter aqui o sobre nós. Aqui é contatos. E aqui é músicas. Beleza. Músicas. Ok. Aqui eu posso criar um bloco para cada um deles, tá? Então, vou começar aqui pelo ID ali. Nós temos início. E a outra aqui vamos ter nós, né? Nossa. Peraí que eu dei um espaço ali, não poderia ter. Ia colocar acento, né? Nossa. O quarto é contatos. E o quinto são músicas. Beleza. Agora eu vou abrir as chaves de cada um. Ok. No primeiro aqui eu vou colocar a cor background, pode ser cinza. Oi? O que, Michael? Não escutei muito bem. Na música. Ah, não, ali eu Acento na- deixei mesmo. Eu deixei mesmo. Eu tirei dos outros, mas naquele eu deixei. Até porque ele aceita aqui. Eu só tirei dos outros para não ficar colocando muitos acentos ali. Não é preciso, né? Mas só aqui, ó, só para ficar padrão, né? Tirar então. Pronto. Eu vou colocar o mesmo background em todos eles. Background gray, que é cinza. Pronto. E vou aplicar algumas das opções que a gente mexeu ali. Lembrando que eu tenho que colocar o float logo aqui, né? Então eu já vou pular e escrever aqui. Eu poderia até colocar na mesma linha, só que daria um pouquinho mais de confusão. Vou colocar aqui left, a linha float. Vou até copiar aqui, vai que vou ficar reescrevendo isso aqui no left, float left. Beleza. Quando eu salvo isso daqui, vamos ver se dá algum resultado já. Vou colocar aqui no nome float, locus flutuantes. Locus flutuantes. Agora deixa só eu abrir ele para ver como é que tá ficando o resultado disso. Ou melhor, eu posso clicar aqui com o botão direito e Open in Browser. Por enquanto ele está assim, ó, porque eu ainda não apliquei no último, né? Então ele está bem estranho por enquanto. Eu ainda vou aplicar outras opções. Ok, muito bem. Só tirar aqui o acento. Beleza. Agora ele vai lá e pega em todos. Agora eu vou aumentar o tamanho desses daí, tá? De cada espaço, na verdade, né? Então,
Vou colocar aqui, ó. Text align, ou melhor, é o seguinte, font size 40 pixels, vou copiar para todos. Font size 40, faz 40. Vamos ver se ele já deu uma aumentada aqui. Já dá para enxergar melhor. Agora eu vou aplicar, vou até dar um espaço entre eles aqui para ficar mais fácil de ser enxergado. Vou escrever aqui border. Opa, peraí que não. Border. Colocar um valor aqui qualquer, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver se ele tem algum valor aqui no nosso exemplo, porque assim já utiliza ele mesmo. Border 1 pixel sólido FFF. Beleza, vamos utilizar isso aí mesmo. Um PX solid FFF. Vamos ver se ele já vai modificar ali. Beleza, ele deu um espaço mínimo. Só que é o que a gente precisa. Eu vou colocar 2 pixels aí, só para o pessoal ver melhor. Vou copiar isso e vou jogar em todos eles também. Colocar. Border. Pronto. 2 pixels em todos. Ele já deu um espacinho aqui a mais, já ficou mais organizado. E aí eu vou aplicar o pad. O top não, pad e o margem em todos eles. E vou colocar, deixa-me ver, no primeiro pode ser pixels, no segundo 15 pixels. E vou copiar isso também para todos eles. Beleza. Espaço. Ok. Ok. Pronto, vamos ver como é que tá ficando. Ele já deu um espaço maior. Já consumiu bastante da página aqui, né? Eu poderia jogar ele para o outro lado, né? Caso eu quisesse. Geralmente eles ficam ali do outro lado. Tá? Basicamente, deixa eu organizar aqui, né? E só para ficar mais fácil de enxergar. É isso. Aqui de uma vez. Pronto. Então, basicamente, isso daqui são blocos flutuantes. Tá? Eu poderia também mudar a letra dele, caso eu quisesse. Poderia colocar um link em cada um deles, né? Criando um hiperlink. Tá? Mas isso daí é assunto para a próxima aula, até porque é bastante coisa que ele trabalha lá, né? Então, desde a gente colocar um link, né, em todos eles, a gente precisaria abrir a tag A. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Tem que chegar aqui na frente dessas divs, ou melhor, aqui dentro.
colocar a tag A em todos eles. E depois aqui no final. E aí teria que de fato ter uma organização em um tempo maior, que ele demoraria bastante até a gente abrir todas as tags e pegar todos os links. Então, ó, só vou colocar aqui um exemplo para vocês imaginarem como seria. Teria que vir dentro de todos eles e fechar lá e abrir tag por tag. Beleza? Então, aqui daria um trabalho bem grande, tá? Porque a gente teria que... Ó, vou colocar só um link em uma delas aqui, só para vocês enxergarem. Deixa eu ver se ele vai funcionar com esse daqui. Agora vamos... Beleza. Aí o link, ó, ele já funcionou ali em 3. Quando eu clico aqui nesse primeiro, ele vai para outra página. Aqui é exatamente a outra página que eu criei ali, que eu coloquei como hiperlink, né? Então aí você teria que dividir os 4 links e criar as outras 4 páginas, tá? Então é por isso que criar sites é bem demorado, porque você precisa criar página por página, ou você simplesmente copia e cola. Na verdade, a maioria das vezes o pessoal vai copiar e vai colar a maioria das coisas, porque os sites ele tem a mesma base, né? Basicamente, cada um deles você vai mudar o esquema de utilização, tá? Então, aqui seria um exemplo apenas de colocar nas 4 ali. Lembrando que isso daqui, ó, dá pra gente tirar o sublinhado, tá? Se não quiser colocar como sublinhado, dá para tirar lá na opção que a gente viu do text, deixa eu ver aqui onde é que ele estava. Overline, underline, não, por aqui. É aqui, ó, colocando um text decoration não. Então eu vou colocar aqui para vocês enxergarem, só para vocês verem que ele funciona. Text decoration não. Vou salvar. Deixa eu ver aqui se ele está no arquivo certo. Background isso. Não sei se ele salvou ali. Eu acho que ele não salvou corretamente. Ele está com a linha aqui. Tá? Mas ele sairia essa linha e deixaria de ter o sublinhado. Aí ele está funcionando perfeitamente. Beleza? Basicamente, eu vou deixar isso daqui como... Ó, vou até apagar os outros 3 aqui. Deixar só um deles. Cadê? Eu também aqui e vou apagar os outros 3 e vou deixar só um, para não ficar muito grande. Decoration, não, ok. Então, isso daqui fica como atividade para a semana, tá? Atividade para a semana, para ver se o pessoal consegue fazer, tá? Isso daqui vocês não precisam fazer agora, tá? Vocês vão ter a semana toda para criar ele, tá? Então, se alguém quiser tirar um print, tirem aí rapidamente, tá? E se quiserem testar com mais blocos, podem testar também. É só copiar e colar, tá? Lembrando que o mais importante aqui é esse float, aqui é onde você vai criar os blocos já com eles flutuando ali, tá? Com a ideia deles ficarem no canto da tela. Beleza? Então, eu vou tirar um print aqui também e vou salvar, porque caso alguém precisar disso, eu já mostro. Melhor, deixa eu colocar aqui na aula. É um novo. Olá. Puxa. Beleza. É só recortar isso.
Ok. Volta aqui, layout. Em branco. Agora eu venho aqui e coloco idade. Beleza. Aumenta a letra. Pronto. Então, esse arquivo aqui eu vou enviar para vocês. Tá? E aí vocês vão conseguir ver essa atividade no final. Tá? A outra, como vocês já fizeram, eu nem vou colocar aqui. Eu vou deixar só essa mesmo. Beleza? Agora só vou tirar aqui o negocinho. Deixa eu parar de compartilhar. Ok. De abril. Beleza. Então é isso daí, senhores. Até semana que vem. Tá? Já foi passado o assunto. Quem quiser o slide é só me pedir. Beleza? Valeu e falou. Boa noite para vocês. Manda no grupo. Good tarde. 2 beijos para vocês que ficam, porque eu já me vou. E eu também. É nós e o crime. É tos, negona. Porque toda vez o Maicon fica, velho. Meu Deus, dá um soco com você.